remember we met. I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat. But my... Com a arte, o intuito das nossas lives é dar voz aos artistas da dança, da música, do teatro, independente de qual seja a sua arte. E hoje a gente vai ter a Vanessa Toledo, né? A Vanessa Toledo, para quem não conhece, ela é secretária de Cultura da cidade de Cubatão, aqui do estado de São Paulo. E também ela é diretora artística da Companhia de Dança de Cubatão. Eu vou chamar já ela e ela vai cumprimentando vocês, falando um pouquinho. Oi, Tom, tudo bem? Tudo jóia? Oi, Sandra. O pessoal tá entrando. Deixa eu cumprimentando o pessoal. Vamos convidá-la. Vamos lá. Tá jóia aí, Tom? Tá com saudade de dançar um pouquinho? Oi! Olá, olá, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo certinho, um prazer estar aqui com vocês. Pra gente muito feliz. Estar recebendo você, viu? É um prazer você ter aceitado. A gente está muito grato de você ter aceitado o nosso convite, né? A gente imagina como que deve estar corrido os dias aí por aí, né? Tá. Mas a gente está feliz por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para falar um pouquinho de você, para falar um pouquinho de arte, né? Eu que agradeço o convite também. Eu adoro falar, adoro conversar, então para mim é sempre um prazer quando recebo esse tipo de convite. Obrigada mais uma vez a você, Alberto. Imagina, eu que agradeço. Gente, eu vou passar agora a voz para o Beto, ele que vai estar conversando com você. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, sou a diretora artística aqui da Oficina do Corpo de Limeira. Tá bom? Gente, então vamos Legal. lá. Oiê! Tudo bem? Oi, minha linda, que saudade. Eu tô e você? Que saudade, né? Que saudade, que vontade de dar um abraço, de beijar todo mundo. Verdade, que delícia. Vanessa, obrigado por ter atendido o nosso pedido, tá, minha querida? Eu que agradeço. Você é além de um super querido, um super profissional, é um super parceiro também. Ai, obrigado, obrigado. Também queria agradecer a Oficina do Corpo, que me deu esse espaço aqui, né? Me cedeu esse espaço aqui com a diretora Fabiana e com a Nicole Porto, que é a nossa produtora também, que faz esses vídeos incríveis. Legal. Tá muita gente. Tá bom? Beleza? Muito bom. Pessoal, tá aí? Beleza. Vamos ver quem tá aí. Vamos esperar chegar mais gente. Jéssica Tem Medeiros. tem um pessoal entrando aí, já vi que tem um pessoal da companhia também de Cubatão. A Yasmin acabou de entrar. É que agora, às 6 horas, é o nosso horário de ensaio. Então, eles estão tendo ensaio. É verdade. Aí eu falei, se der para entrar para dar um oi lá um pouquinho antes, vocês entram. Eles, mas querem cancelar? Eu falei, não, vamos fazer aula que depois vocês continuam me ouvindo, assiste depois. Isso. Tá tudo lá vai estar no YouTube em Conexão com a Arte, no canal. Tá bom? Depois se inscreve lá, hein, gente. Você assistiu o que você pediu para eu postar? Claro. Beleza. Assisti. Gostei. Elaine é uma super querida, uma profissional maravilhosa, incrível, sou super fã. Quando a gente dançou uma época junto aqui com o Zeca, né? E eu era fã dela cantando, né? Eu sempre gostei de quem canta tal. E eu ficava nos ensaios, canta pra mim, Elaine, canta pra mim. É uma super querida. Verdade. Foi muito bom ouvir ela cantar. A Yasmin falando linda. Linda é você, Yasmin. Quem sou eu? Olha, maravilhosa. Foi a melhor bailarina de Joinville. Yasmin, térrima. Maravilhosa também, uma das pratas da casa, hoje bailarina da companhia Débora Coker. Sim. É um orgulho enorme para a gente saber que a trajetória dela, né, teve uma
uma grande participação aqui de Cubatão, e ela continua aqui por perto com a gente, sempre que pode ela tá por aqui. Beijo. Linda. Vanessa, vamos lá. Fala um pouquinho de você. Bora. Fala um pouquinho de você. Eu... Como você começou a sua trajetória artística? Eu, assim, na verdade, minha mãe, né, acho que como muitas meninas, né, muitas garotas, minha mãe que me colocou no balé quando eu tinha 3 anos de idade. Na verdade, minha mãe tinha o sonho de ser bailarina, mas na época, meu avô era muito rígido, era uma época em que as mulheres dificilmente, às vezes não podiam nem estudar, né, e ela tinha esse sonho de ser bailarina, e aí ela teve uma filha, né? Teve a sorte de primeiro ter, eu tenho um irmão mais velho e eu sou a segunda, né? E aí com 3 aninhos ela já me colocou no balé. Então eu comecei no balé muito novinha, depois com 6 anos eu estudava balé, né, no conservatório aqui municipal de Cubatão, que hoje é a Escola Técnica de Música e Dança, e estudava piano também. Então comecei no balé. Só que assim, eu nunca tive um físico privilegiado para ser uma bailarina clássica, né? Eu gostava de dançar, gostava de me mexer, enfim. Participava de linhas de frente, tudo que tinha coisa para aparecer, eu estava lá, eu adorava. E aí, quando eu estava com 11 para 12 anos, estudando balé e piano, né? Me deu assim uma loucura, eu falei, eu quero parar tudo, eu não quero mais fazer balé, não quero mais fazer piano, quero sair de tudo. E aí minha mãe, né, não ia me forçar a fazer algo que eu não queria. Aí saí do balé, da época da escola, porque era uma escola que tinha um segmento clássico, né, então a rigidez era um pouco maior, então acho que eu dei uma pirada, assim. Aí eu falei, não, vou dançar outras coisas. Aí fui fazer sapateado, fui fazer GRD, entrei em aulas de teclado. Eu, assim, saí do clássico, mas não largava a dança, né? E aí, conheci, acho que em 94, mais ou menos, com 14 anos, foi o primeiro ano que eu fui para Joinville, com uma professora, tia Márcia, uma professora de dança aqui da cidade. E aí conheci a Roseli Rodrigues, conheci o trabalho da Roseli, né? Eu tô vendo um vídeo ali atrás, que lindo. E aí eu fiquei... A nossa abertura, esqueci de soltar. Ansiedade de falar com você. Faz parte. Então, aí conheci o trabalho da Roseli, fiquei enlouquecida, né, com aquilo, e aí fui procurar alguém que fizesse algo parecido, né? Aí eu já estava com uns 15 anos, mais ou menos, e aí eu entendi que mesmo para dançar jazz eu precisava de ter pelo menos a base clássica, né? Mesmo que eu não fosse seguir, né? Mesmo que eu não vou ser uma bailarina clássica, mas eu preciso dessa base clássica. Aí voltei para o balé para terminar, né, a minha formação na escola e fui atrás de alguém que fizesse um jazz, algo mais parecido aqui próximo de mim do que a Roseli fazia. E aí foi quando eu conheci também o Zeca, que na época tinha um grupo aqui, um grupo que era um grupo próprio dele, né? O grupo Espaço Inverso. E aí eu entrei para fazer parte também, né? Hoje eu trabalho ao lado do Zeca. O Zeca é o nosso coreógrafo residente. Desde 2009 eu assumi juntamente com ele a direção da companhia, mas eu fui aluna do Zeca, né? Muitos não sabem disso. O Zeca é um dos meus grandes mestres na dança. Quem me ensinou, eu falo, ensina a técnica, mas ele me ensinou muito mais do que isso. Ele me ensinou a amar, a respeitar e a viver a dança, né? Então, um pedacinho do começo é isso. Então, ó, daí você aprendeu a amar a dança e você deu foi dando continuidade, assim... Como surgiu, vamos lá, se antes da companhia era a Orquestra Sinfônica de Cubatão, não era? Isso, é Banda Sinfônica de Cubatão. Sinfônica. Antes teve alguma coisa ou já foi direto para ela? Então, aí, paralelo a isso, aqui em Cubatão, a gente tem uma tradição muito forte das bandas, né? As bandas de marcha, a banda é muito forte, né? As linhas de frente, uma das criadoras dessa coisa de linha de frente, a professora Silvia Santos, ela é daqui de Cubatão, e aí eu participava também dos grupos de marcha, né? Da escola, de linha de frente e tal.
E aí eu fiz parte do momento de transição da companhia de dança, era banda sinfônica e linha de frente. Aí a banda, era banda musical e linha de frente. A banda musical teve um processo lá de modificação, né, e de crescimento, acabou se transformando em banda sinfônica, foi fazer concertos. E eu participei dessa transição da linha de frente para corpo coreográfico e depois para companhia de dança. E aí eu fiz parte lá da primeira formação, junto com uma outra saudosa colega, Alessandra Palucci, que hoje não está mais entre nós aqui, mas que fez parte, a gente fez parte dessa transição aí. Aí fiz parte no comecinho da companhia de dança da banda sinfônica, que a gente ainda continuava fazendo trabalhos muito em conjuntos, né? E aí fiquei um tempo aqui, depois saí, mudou a direção, eu não queria mais ficar aqui em Cubatão também. Aí fui uma época para São Paulo, aí fui dançar em bandas de baile, dancei com dupla sertaneja, eu já fiz acho que de pouco com tudo. Sabia disso, olha. Na época, a Lígia de São Paulo, eu dancei uns 2 anos em a banda de baile Nova Era, né, de São Paulo, e ela era coreógrafa também da HRP, que é um escritório, né? E na época ela fazia os balés do Daniel e do Guilherme Santiago. Então eu fiz alguns shows com o Daniel e fiquei 1 ano praticamente assim na estrada fazendo balés com o Guilherme Santiago também. Foi uma experiência maravilhosa e incrível assim para mim. Aí depois disso tudo, enfim, dançando com dupla sertaneja, tal, tava mais para São Paulo do que na própria cidade de Cubatão. Aí eu me lesionei, tive uma lesão no tornozelo, parei um pouquinho e aí eu engravidei, né? Na época eu tava com 24 anos, tinha um namorado, então eu engravidei. Não passava na minha cabeça jamais ter um filho naquela época, né? Mas, assim, foi a maior felicidade da minha vida. Hoje meu filho tem 14 anos, né? Vai fazer 15 anos, já é um rapazão. E aí eu tava querendo voltar e fazer alguma coisa aqui em Cubatão, né? E o Zeca, nessa época, ele estava em Campinas, estava no Hopi Hari, mas também querendo voltar para cá. E a gente não sabia, eu não sabia que ele estava querendo voltar para cá e ele não sabia que eu tinha vontade de resgatar esse pedacinho da história da companhia de dança aqui. Na época estava uma outra professora, que foi até minha professora, mas eu falava, nossa, eu sinto que ainda faltou um pouquinho da minha contribuição aí. E aí eu estava querendo voltar para cá, para a cidade mesmo, né? E aí meio que sem querer, eu e ele apresentamos um projeto na época para a secretária de Cultura aqui, e deu certo, assim, da gente trabalhar. Eu também não me via trabalhando do Zeca, eu tinha o Zeca, né, como um grande mestre, assim, mas acho que o universo acabou transformando e fazendo com que tudo acontecesse. E aí, em 2009, eu voltei para Cubatão, assumi a direção, né, e o Zeca a parte de coreografias, aí então já era a companhia de dança de Cubatão. Na verdade, não, ainda estava nessa transição de nome, né? E aí, de lá para cá, a construção dentro da dança foi um caminho de muito aprendizado, de buscar meios, né, de fazer a dança no Brasil, o que a gente queria dessa dança, o que a gente pensava, Cubatão, né? Cubatão sempre teve um nome forte nas artes, então como é que a gente vai trabalhar isso? E aí, de lá para cá, acho que um pouquinho aí do que vocês conhecem, né? Eu falo muito, Beto, se você não me der um break, eu vou E a gente adora ouvir, claro. Deixa eu mandar um beijo aqui, ó, pro Dan Martins, a Luísa Schenck, linda, minha Down Dance. Ai, que legal. E a Aline Machado, querida, da Quarentena em Movimento, também tá aí. Oi, Aline, querida, um beijo, super beijo. Acabou de entrar a Flávia Sai também, Flávia, uma das nossas coreógrafas de contemporâneo também. Eu costumo dizer que eu sou muito privilegiada, porque eu só trabalho com gente boa, então... Flávia tímida, né, Flávia? Mas ela tá falante agora, viu? Pode convidar ela para uma live que ela vem. Olha, Flávia, marcamos. Eu vou te ligar. A Flávia, ela tá desenvolvendo um trabalho, deixa, a gente já começa a falar no meio, ela tá fazendo um trabalho de fotografia também com bailarinos muito incrível, assim, muito legal. Tô seguindo, tá lindo mesmo.
Ó, Vamos falar sobre e olha quem, fotografia. e olha quem acabou de entrar aí. Nathalie Camolês, direto da Espanha. Minha irmã gêmea, gente, nós somos irmãs, gêmeas do coração. É muito legal. Obrigada, Nath, obrigada por estar aí também. A Nathalie acompanhou todas as lives, desde a primeira do Zeca até hoje. Né, Nathalie? Ela acompanha, ela é uma querida. Ela vai ser uma das... Amada é você. Nathalie trabalhou com a gente aqui em Cubatão. Ó, você está vendo que eu falo que a gente só trabalha com pessoas incríveis aqui? A Nathalie tem uma porcentagem enorme aqui no que é o trabalho aqui da companhia também. É super, super competente, uma profissional incrível e uma pessoa maravilhosa. Sim, sim, é mesmo. Bom, vamos falar então da companhia de Cubatão, já que estou falando dela. Esse processo todo, né, da companhia, o crescimento da companhia. Quando começou, em 2009, foi isso? Ela já existia, né? Em 2000, ela vem daquela, né? Em 2004 foi essa nova lei municipal que transformou em companhia de dança da banda sinfônica, e em 2009 eu assumi a direção e o Zeca a parte de coreografias. 2009. Mas aí já saiu a parte da banda e da orquestra sinfônica. Não, em 2011, primeiro ano que a gente participou em Joinville, ainda estava com o nome Companhia de Dança da Banda Sinfônica de Cubatão. Nossa! E nós utilizávamos esse nome e não podia mudar, porque fazia parte de uma lei municipal, né? Então, assim, eram dos grupos aqui da cidade e a gente carregava esse nome enorme, né? Não que a gente tenha algo contra, muito pelo contrário, é uma honra pra gente. Sim. Mas a gente ia, né, participava dos festivais com esse nome enorme aí. A gente que era leigo, que não sabia disso, falava assim, nossa, mas vai ter apresentação de banda no festival de dança? Mas depois era estranho mesmo. Mas foi bacana. E daí me conta, então, como foi essa transição de quando você assumiu, como foi o processo todo, como você contrata os bailarinos, como você faz a audição. Fala tudo, por favor. Então, aí em 2009 nós assumimos com uma equipe que já estava formada, né? Então, já fazia parte e tiveram que aceitar a gente ali dentro, né? E aí, assim, foi uma construção, né, Beto? Aos poucos, aí nós tínhamos, eram testes anuais, né? Então, os bailarinos que já estavam, eles passavam por essa audição, né, anual, para permanecer dentro do grupo ou não, né? E aí, os diretores faziam esse teste, sempre vinha também algum professor convidado. E aí a gente aos poucos foi alinhando, né? Não que assim, é um elenco melhor ou pior, não é isso. Mas o elenco ele tem que ter a cara do coreógrafo e da direção, né? E uma das coisas mais... Nossa, acho que estão me ligando aqui. Então, assim, foi um processo que estavam me ligando aqui no meu celular. Então, assim, foi um processo de construção mesmo, né? Da gente mostrar, eu me lembro até hoje ainda, eu tinha um caderninho e eu colocava, assim, quais são os objetivos, né, de companhia. Na época eu ainda dançava, eu ainda estava nessa meio que bailarina e diretora, né? Então, ainda assumia esses papéis, mas até para quem é bailarino ou para quem ainda é professor e entender isso, o palco sempre foi... o meu alimento, assim, né? Então, assim, para mim, para eu fazer essa transição, quando eu entendi que, de fato, se eu estivesse na direção, o meu trabalho seria muito melhor, eu poderia dar muito mais apoio e subsídios, né, para o grupo ali, aí foi uma virada de chave mesmo, né? E aí foi uma construção de trazer um elenco que tinha a nossa identidade, a identidade do trabalho. E eu sempre costumo dizer isso, o Zeca, ele é um coreógrafo que ele trabalha com o que ele tem em mãos, né? E dentro ali da companhia, a gente sempre teve muito, muito claro, assim, que nós somos uma companhia, a gente começou desenvolvendo primeiro os trabalhos... olha, tá o Lucas Moreira também, que foi um dos nossos bailarinos, super beijo para você.
dançou um tempão com a gente. E, assim, a gente sempre tinha muito claro de extrair de qualquer, de todas as pessoas que fazem parte, o que eles tinham de melhor. E assim, não só, por isso que eu acho que também os profissionais que passaram para trabalhar, a gente sabe que na dança tem muito essa questão do ego, né? Isso tem que ser muito bem trabalhado. E assim, aqui em Cubatão, eu já recebi, a gente já, né, eu falei, trabalhei com a Nathalie Camolese, ela já teve um tempão aqui com a gente, já passou por aqui o Edson Santos, que um grande coreógrafo de jazz também, e a gente não tem esse jogo de vaidade, sabe? O Zé, que é um coreógrafo de jazz, então a gente recebe o Edson, e como é que eu acredito na construção, como é que a gente consegue extrair o melhor de cada da equipe, né? Seja bailarino, ou professor, ou coreógrafo, ou diretor, ou técnico da luz, ou como é que a gente consegue extrair o melhor de todas essas pessoas? E aí é que eu acredito na força do trabalho. Eu acho que ninguém, um grupo, claro que sempre tem os solistas, tem os papéis principais, mas todos que estão ali, não só no palco, quem está também atrás do palco, faz parte de toda essa construção de equipe. E é nisso que eu acredito, e é nisso que a gente vem trabalhando aí nesses mais de 10 anos, formando artistas, né? Hoje os bailarinos que chegam, muitos bailarinos chegam muito crus, alguns num nível um pouco mais avançado, mas eu acredito que hoje nós somos não só uma companhia de dança, mas formamos artistas ali dentro. Sim, formadores de artistas, isso mesmo. E como é que vocês estão lidando agora com a quarentena com eles? Qual está sendo o processo de vocês com eles? Então, aqui na cidade de Cubatão, a companhia era um dos corpos estáveis, né? Então, os bailarinos recebiam uma ajuda de custo, os profissionais também. Só que desde o final de 2018, a gente teve uma transição aí, que essa lei foi julgada inconstitucional e não teve mais ficou um tempo sem esse recebimento de ajuda de custo. E aí eu ainda, como secretária de Cultura, né? E aí eu estou lidando dos dois lados. No ano passado a gente conseguiu ainda fazer através de um termo de fomento, né, para manter esses bailarinos aqui. E esse ano a gente estava na expectativa de formar um edital, que acabou, né, Covid, doença, saúde. Vocês imaginam que o que acontece aqui não é diferente do que acontece em qualquer cidade, né? Mas aí a gente decidiu, como sempre, a gente sempre tem isso muito claro aqui, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é hoje, ou é daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano? Tá, se for para hoje, a gente para. A gente para as atividades, para por conta de falta de pagamento, para por conta da gente não poder se encontrar presencialmente. Tá, mas qual que é o nosso objetivo, né? Daqui para frente, para lá. Então, a gente vai ter que encontrar uma forma de continuar. E aí, optamos, né, a grande maioria, e a gente tem feito os nossos encontros através do Zoom, né? Como acredito que a maioria dos profissionais estão tentando se virar dessa maneira. Não é fácil, não é a mesma coisa, porque aqui na companhia, a maioria dos bailarinos, eles fazem muito mais aulas fora do que aqui, né? O nosso momento aqui, a gente faz uma aula super rápida e a gente se dedica muito mais à parte de criação, né? E, assim, é uma super dificuldade. A gente estava com os processos... A semana que tudo praticamente parou, era a semana que a gente tinha as filmagens agendadas para mandar para Joinville. Então, assim, a gente estava finalizando os processos coreográficos, as coreografias praticamente prontas, mas em processo ainda de lapidar, né? Tá com material bruto, agora vamos ver como é que a gente vai lapidar. Então, assim, fazer este processo, uma aula onde tem um professor e por mais que você, né, a gente sabe que o Zoom tem esse delay, cada um fica num momento, são todas as dificuldades que todos estão passando. Mas eu acho que se a gente perdesse totalmente a falta de conexão nesse momento, eu acho que a perda seria muito maior. Então a gente está pensando assim, como é que a gente consegue diminuir, né, e minimizar essas perdas? E aí tem sido através desses nossos encontros virtuais via Zoom, a gente tem aprendido muitas coisas e se virando do jeito que dá para se virar. Sim. Quantos elementos tem agora na companhia? A gente está com 16 bailarinos
Aí trabalho com o Zeca, né, que é o nosso coreógrafo residente, a Flávia Sá, que desenvolve os nossos trabalhos de contemporâneo, e o Claudio Honor Alves também, que tem desenvolvido os trabalhos de jazz também contemporâneo. Então, uma equipe lindíssima. Olha, acabou de entrar Zeca, olha, eu acho que eles estão dando nó na aula, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque eu vi vários bailarinos aqui também. Zequinha, beijo! Beijo, Zeca, te amo. Então, olha, o Zeca até perdeu meu rumo aqui da conversa. Diretora, cúmplice, amiga, parceira, você é tudo isso e mais um pouco. Você é tudo isso e mais um pouco na minha vida. E você... Eu estava na aula, assim, olha lá. Falou que estava na aula. Ah, tá. Obrigada. Depois você assiste lá no YouTube, Zeca. Tá bom? Vani, e vocês estão com... como eu diria? Está tendo trabalho de montagem de solos, aproveitando essa ocasião, né? Ou vocês estão... Então, a gente... Na verdade, Beto, a gente estava com vários solos, né? Já construídos justamente por conta do Festival de Joinville, né? Que a gente tinha começado a construção desses solos, então muitos trabalhos praticamente prontos. Mas a gente optou nesse momento pelos encontros em grupo, né? Que a gente sabe que também a rotina, por mais que a gente esteja em quarentena, a rotina não parou, né? As pessoas continuam tendo seus trabalhos, as suas obrigações, né? Eu continuo, assim, tentando não, né? Organizando a minha rotina, assim, de tudo que eu tenho para fazer. Então, a gente optou em continuar com esses processos, e agora também a gente está pensando alguns processos novos, como é que a gente pode criar Porque assim, Beth, você me conhece, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Então, assim, eu vejo que até assim, a questão a gente pode até falar um pouquinho depois do festival online, né? Eu tô na minha casa, eu começo a ver as coisas e sempre assim, o que a gente pode extrair de melhor desse momento, né? O que tá difícil, tá complicado aqui. Então a gente está conversando, a gente tem umas reuniões agora para a gente pensar num espetáculo aí de criação totalmente online, que as pessoas entrem online também. É reinvenção total, né? Como é que a gente mantém o trabalho e consegue criar coisas novas. Eu vou chegar nessa parte, fica tranquila. Tá. Me fala como você chegou na Secretaria de Cultura, o que está sendo, como está sendo? Tá. Então, eu sou funcionária pública concursada aqui da Prefeitura. Eu já trabalhava na Secretaria de Cultura, né, um dos cargos que eu sou concursada já há 13 anos, eu acho, até perco as contas. Então, eu já trabalhava na Secretaria de Cultura, eu sou daqui de Cubatão, né? E esse meu trabalho, acho que com a dança aqui dentro da cidade, acabou dando uma visibilidade grande, né? O Zeca já é super conhecido, e aqui na cidade, esse trabalho com a cultura me deu essa visibilidade. E aí, isso foi o final de 2018, né? Então, desde assim, no começo do ano, já tinha porque o secretário aqui desse governo, ele não era um secretário somente da pasta da cultura. Primeiro assumiu o secretário de Educação, que assumiu Educação e Cultura. Aí depois veio o vice-prefeito, que era vice-prefeito, secretário de Planejamento e secretário de Cultura. E aí o prefeito ele estava realmente assim na busca de uma pessoa que conseguisse, que fosse do meio e que conseguisse dialogar também com os artistas aqui da cidade. E aí meu nome começou a ser cogitado, assim, né? Só que eu não queria isso de jeito nenhum, né? Eu falava, não, isso não é para mim, porque a gente sabe que tem uma questão política também, né? Que por mais que a gente sabe o quanto isso é complicado, e a gente é artista, e hoje, assim, eu tô lá desde finalzinho de 2018, né? Eu costumo dizer que vai ser um período temporário, que a experiência, aprendi demais, é uma experiência bem diferente,
E eu tento sempre, assim, equilibrar, né, a parte da gestão pública ainda com a Vanessa artista. Então, a minha conversa com o prefeito foi de que, assim, ok, eu aceito esse desafio, né, porque para mim foi um desafio, eu aceito esse desafio, porém a minha vida como artista, ela não pode parar, porque isso aqui é temporário, é um período que eu estou aqui, então todos os meus projetos, de uma maneira, eles não pararam, né? Então eu continuo. Então houve muito no começo esse questionamento, né? Aqui, Cubatão é uma cidade que tem 130 mil habitantes, né? Então assim, mas a secretária, então, não vai mais ser diretora, né? Da companhia, tal. E aí, no começo eu falei, não, eu vou levar as duas coisas, eu dou conta de levar as duas coisas. A partir do momento que eu ver que eu não estou dando, eu vou ser a primeira a deixar uma coisa ou deixar outra. E é uma experiência para nós que somos artistas. Eu já tinha bastante conhecimento dessa coisa da gestão pública, né, o que facilitou um pouco. Eu já era funcionária da Secretaria de Cultura. Hoje, os colegas que trabalham comigo, né, tanto as chefias quanto todos os outros servidores, são amigos meus, né? Então, são pessoas engajadas também no movimento cultural. Então, assim, o diálogo é mais tranquilo. Não é fácil, porque a gente sabe que tem os embates, né? E nesses embates, e principalmente a cultura vem passando, assim, por um momento muito delicado, né? Aqui no Brasil. Só a gente tirar, né, acompanhando o que aconteceu com o Ministério da Cultura, que acabou, e depois Secretaria Estadual, assume uma pessoa que não consegue representar. Então, assim, é um momento muito delicado, só que eu tenho muito claro que eu estou ali para contribuir, né? Contribuir, qual que é a minha contribuição maior, é esse diálogo com artistas. Atualmente, a gente está correndo bastante aí com essa questão da lei emergencial, Aldir Blanc, que vai privilegiar, assim, muitos municípios, né, daqui do Brasil. Então a gente está correndo com isso, e eu tento fazer esse equilíbrio mesmo, né, da Vanessa secretária, gestora, e a Vanessa artista, que, né, é a minha vida, né, eu tenho os meus projetos que não pararam por conta disso. Tá, dessa sua gestão, quais foram as suas contribuições para a cultura daí? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim. Hoje, assim, um dos pontos mais delicados aqui na cidade foi a questão dos grupos artísticos, né? Que eram os corpos estáveis, que quando eu assumi, tinha acabado essa problemática da lei, né? Então, a gente buscou alternativas para retornar e prevalecer esse trabalho que é tão importante aqui na cidade. E de uma maneira ou de outra a gente conseguiu resgatar isso no ano passado. Esse ano também já estava tudo praticamente certo para o lançamento de um edital. A gente estava com o edital pronto aqui para manter esses corpos estáveis. A gente busca muito diálogo e muita parceria com Secretaria de Cultura de Economia Criativa do Estado de São Paulo. Então, todos os programas que o governo estadual oferece em parceria com as prefeituras, nós estamos inscritos em todos. Então, até teve um exemplo que a companhia foi, através do Circuito Cultural Paulista, se apresentar na cidade de Limeira, né, que você acompanhou. Da mesma forma, nós também recebemos artistas de outras cidades aqui. Então, assim, fomentar não somente aqui dentro da cidade, mas o que a gente consegue trazer de parcerias, né? E esse diálogo com a classe artística, que é um diálogo permanente e diário, assim, que eu tento construir aqui. É difícil, né? Não é? É bem complicado, assim, às vezes, e o setor público, né, tem uma burocracia um pouco mais, né, difícil do que outros setores, e às vezes as pessoas não entendem, assim, enfim, mas eu tô... Então, eu acho assim também que as pessoas olham muito para o seu umbigo, e não é. A cultura de uma cidade, do município, tem que olhar para o município, não é? Então, tudo que Com certeza. Na gestão é para o município, e não é particular para
que nem as pessoas acham. Ah, minha academia não é beneficiada para isso, a minha escola não tem benefício. Não é, gente. Tem que pôr na cabeça que é uma gestão pública. É pro município. Então, por isso tem gente que fala assim, ah, fulana não faz nada, ciclano não faz nada. Não é verdade? Ou eu estou errado? Não, e assim, Beto, eu vejo muito mais assim, se nós somos artistas, né, nós somos a classe artística tem que estar unida. Então, assim, às vezes acontece, um grupo conseguiu um determinado apoio para uma participação em alguma coisa. Poxa, vamos ficar felizes, vamos dar as mãos, e de repente, como é que e aqui, o que é muito legal aqui, porque a gente é Cubatão, mas a gente está na região da Baixada Santista. Então, a gente tem muita proximidade com as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande. E assim, no meio da dança, né, principalmente a companhia de dança, a gente dialoga com todos esses grupos. Então, vai ter uma apresentação, vai ter uma gala, a gente faz questão de participar para ajudar, enfim. Quando nós fazemos, vamos fazer a gala para arrecadar alguma coisa, convidamos todos esses grupos também para que venham e façam parte. Mas eu sinto ainda que a classe artística, num geral, aí eu digo não só a dança, tá? Sim. Eu tenho conversado muito, mas é uma classe que ainda falta muito diálogo, muita empatia, que é onde eu falo, você se colocar no lugar do outro, para entender quais são as dificuldades que o outro está passando, e julgar menos, sabe? Eu acho que o julgamento do próximo prejudica demais, assim. Faz o seu, como é que você pode melhorar o seu, o que você pode oferecer do seu para o outro, sabe? Eu acredito que ainda falta um pouquinho, eu acredito que a gente está nesse caminho, a gente está caminhando para isso, mas eu acho que ainda falta bastante. É difícil. Vanessa, não sei se eu estou enganado, mas está em construção o Teatro Municipal aí? Então, aqui a gente tem um teatro, né, um teatro, o que era o Teatro Municipal, ele acabou o prédio acabou passando para a saúde e virou um centro de oncologia. Mas nós temos um teatro, um mini auditório que cabe 350 pessoas, que ele está assim, em fase de finalização. A gente acreditava que esse ano, né, sairia, o último ano de governo dessa gestão aqui. Os processos já estavam bem encaminhados, faltando apenas uma parte de projeto de elétrica, eram poucas coisas assim para que de fato esse teatro funcionasse. É um teatro que ele está num prédio, né? Um prédio, é um parque Anilinas que a gente chama, e tem um cinema também da cidade, e ele já está assim, praticamente pronto, né? E é uma dor muito grande para a gente saber que esse ano, por conta da pandemia, as coisas acabaram meio que paralisando, né? Eu falo, não acabaram, mas tiveram que ser mais uma vez colocadas aí para frente um pouquinho. E faz muita falta, né, Beto? Porque aqui nós temos uma banda sinfônica maravilhosa, nós temos um coral Zanzalá, que é um dos corais, assim, dos coros cênicos, sabe? Faz um trabalho lindíssimo, participa de todos os festivais, a banda sinfônica e o coral participam do Festival de Campos do Jordão, sabe? São, assim, grupos, e a gente não tem um teatro. Nós temos 7, na época que eram os corpos estáveis, são 7 corpos estáveis. Tem uma banda marcial que faz festivais do mundo geek, sabe? Faz músicas de cinema, são grupos, assim, incríveis, né? Eu falo, a gente tem tantos artistas, e sofremos com essa história de não ter o teatro. Isso é uma coisa que eu trago desde criança, assim, desde muito pequenininha, de falar, caramba, quando que será que eu vou dançar? Eu já dancei em teatros, assim, do Brasil, fora do Brasil, e falo, eu não dancei ainda num teatro na minha cidade. É uma coisa que a gente, como artista, sofre bastante. Existem festivais, competições aí artísticas em Cubatão ou não? Então, tem um projeto que é um projeto particular da Juliana, né? Que ela tinha resgatado o Cubatão em Dança, que estava andando super bem aqui também, e aí fazia toda aquela estrutura num ginásio, né? Um centro esportivo, um ginásio grande que a gente tem aqui. E os festivais que acontecem na cidade de Santos também, que são super
pertinhos aqui. Mas na cidade, até por conta dessa falta de ter um teatro, né? A gente sente que muita coisa acaba não acontecendo. Não é a mesma coisa você fazer um festival num ginásio e num teatro. Por mais que você tenha toda a estrutura, a gente sabe que é diferente, né? Então a gente torce para que isso aí logo a gente consiga finalizar. Porque assim, Cubatão é um polo, né, de artistas maravilhosos e eu acho que a cidade, né, veria... Muitos músicos, né? Muitos bailarinos que trabalham, assim, hoje a gente tem a Bárbara Guerra, que está trabalhando aí nas produções dos grandes musicais, tem pessoas maravilhosas que saíram daqui, né? E que hoje trabalham aí no topo de toda a parte artística aí do Brasil. Sim, seria muito bacana, nossa. Seria né, para a cidade seria muito bom. Ô, Vanessa, daí você, né, que não fica parada nem nada, né? Inventou um tal do festival online de dança, e por falar em dança. Então, isso daí foi bem no comecinho, né? Bem no comecinho lá da pandemia. Eu tinha acabado, eu fiz uma cirurgia no comecinho de março, né? Então eu costumo dizer que eu já estava em quarentena antes de toda essa pandemia. Eu já estou mais dias ainda em casa, trancada. E aí eu comecei a ver toda essa loucura aí, né, que a gente está vivendo, e aí eu fiquei me perguntando, né, e eu participo também de um grupo de mentoria de carreiras e de empresários, e lá as pessoas criam projetos novos, e aí tava essa discussão, né, como é que a gente vai fazer ou extrair de novo, assim, dentro dessa pandemia. E aí eu fiquei bem incomodada, assim, fiquei uns 2 dias pensando como é que eu vou fazer. E o intuito principal era, assim, ajudar algum bailarino que estivesse passando alguma dificuldade por conta da pandemia. E aí eu fiquei, né, uns 2 dias pensando, aí me deu esse start, eu falei, eu vou fazer um festival online, caiu no chão, quebrou a tela. Oi, você voltou? Tá me ouvindo? E assim, né, Beto? Tá. E eu costumo dizer assim, se você tem uma ideia, né? Se você tem uma ideia, assim, que, às vezes parece meio loucura, mas coloca ela em ação. Porque se você não colocar, vai chegar outra pessoa e vai fazer a sua ideia daqui a pouquinho, né? Então, assim, foi o primeiro festival online que surgiu aí nessa loucura toda. E aí, a primeira edição, eu falei, eu vou colocar uma premiação, como é que eu posso ajudar, né? Eu falei, poxa, eu tô aqui, uma parte da minha renda não foi afetada, né? Graças a Deus, eu tenho esse privilégio, então eu posso ajudar algum bailarino ou alguma bailarina de alguma maneira. E aí coloquei uma premiação lá que era no valor de R$100, né? Eu falei, foi tudo do meu bolso, e aí fui atrás dos parceiros, né? Aí eu mandei áudio, assim, o Zeca, foi muito engraçado, assim, o Zeca eu mandei, eu falei, olha, tô fazendo um festival online e preciso de você. Ele, tá bom, eu topo. Ele nem sabia o que era, já deu o ok dele. A Nathalie, a mesma coisa, assim, sabe? Eu mandei para ela, eu falei, eu vou fazer um festival online, você tá na Espanha, a gente é amiga e você vai ser a jurada internacional. Claro, assim, Beto, eu não tive uma pessoa que se negou, assim. E assim, aí eu mandei também essa ideia para a Flávia e para a Yasmin, né? Que a Flávia, ela é uma pessoa assim, que ela não se empolga assim de cara com as coisas, né? Aí eu mandei para ela e falei, o que você acha? Ela, não, muito legal. Eu falei, então se a Flávia falou que é legal, eu falei, o negócio vai dar caldo, então eu vou fazer isso daí. E aí fui mandando convite, mandei para Cecília Kersh, assim, eu não sou amiga da Cecília, a gente tem um contato, ela participou uma época de um festival aqui, né, que eu produzi, aí mandei para ela, falei, Cecília, tô com essa ideia, a Flávia tá dando risada. Mas é isso mesmo, então, eu falo, são os meus assessores, assim, de ideias malucas. A Lazeca. Brava. Ele que é bravo. Bravo é ele, eu sou boazinha.
Ameaça a gente, exagerado. Então, aí eu fui mandando os convites, né? Aí mandei para Cecília também. Falei, Cecília, a ideia é essa, não vai ter pagamento de nada. Você top. Todo mundo falou que sim. Marcela Benvenu. Aí foi a primeira edição, né? Daquela ideia no começo maluca. Eu não. Eu mesma que fiz as artes, assim, o meu namorado me ajudou bastante aqui, sempre que eu tenho essas ideias malucas, ele apoia, assim, né? Ele fala, não, faz, eu que tive uma ajuda. Mas, assim, fui atrás de fazer arte pra internet, tudo coisas, me virei, assim, coisas que de repente eu nem tinha tanto costume de fazer, e me virei. E foi incrível, foi uma experiência, eu falo, para quem participou e para mim, assim, que Até pensei, né? Não... Zeca. Não, hoje eu tô. Ó, deixa eu até virar aqui e ver se vocês conseguem ver. Tô virando a câmera aqui. Ah, não dá pra vocês verem. Hoje eu evoluí, eu comprei uma ring light e tal, e aí. Mas eu falo, a gente tem que se virar e tem que fazer mesmo. E o resultado foi maravilhoso, foi uma delícia, trabalhos deliciosos, assim, as pessoas felizes, né? Eu falei muito mais, e muito mais do que as premiações, foi ver realmente as pessoas nesse processo criativo, dentro de casa, pessoas que às vezes nem não coreografava, ou de repente só dançava, né, o trabalho de alguém, a pessoa se desafiando também a criar, né? Enfim, foi mega, mega feliz, assim. Tanto é que saiu a segunda edição, né, que aí, assim, também foi uma delícia, né? Você foi uma das pessoas que logo falou, Van, eu quero apoiar. Aí eu falei, então vem participar também aqui do corpo de jurados. Aí veio a Rose, a Aline, enfim. Pessoas maravilhosas, com uma energia incrível, né, também. E eu preciso pensar na terceira edição que as pessoas estão pedindo, né? Então eu tô ainda desenhando aí, porque é um projeto que eu não quero que pare, não. Foi muito, muito gostoso e eu quero dar continuidade. Ah, foi lindo mesmo. Foi muito bom sentir, né, a criação, foi muito bacana. E foi muito bacana também ter participado, claro. E pode contar comigo sempre. Pro Ecodança, o que você precisar, tô aí sempre, viu? Precisar, premiação, Obrigada, tô junto, tô dentro, tá bom? Fique obrigada, tranquilo. obrigada. Agora, você já tá querendo lançar infantil e depois adultos? Então, a ideia eu tô assim, matutando pra gente ver, porque tem muitas meninas... Eu não tô te ouvindo. Tá muito Oi? baixo. Será que saiu? Tá me ouvindo agora? Aqui não mudou nada, não. Tá baixo. Oi, oi? O seu áudio tá baixo. Fala aí. Mas eu não mexi em nada, não. Oi? Voltou. Melhorou? Aí. Tá. Então, aí eu pensei de fazer uma terceira edição, porque muitas meninas mandavam, mas é só maior de idade e tal. Aí eu pensei nessa terceira edição de fazer um Kids, uma versão Kids aí, e também com bailarinos acima de 40 anos. Foi uma ideia que eu tive, assim, de ver se rola, se as pessoas topam participar. Aí acho que a gente já pode dar um start, de repente fazer com votação popular, misturada, né, com jurados, média meio a meio. Vou voltar a pensar nisso com carinho. Eu acho que não é um projeto que as lives de premiação foi tudo tão gostoso, né? As pessoas falavam, o friozinho da barriga, tô sentindo aquele friozinho na barriga dos festivais, enfim. Resgatar um pouquinho, né? Um pouquinho desse calor que a gente sentia e que a gente vivia, né? Que a dança tem todo esse poder de proporcionar pra gente. A gente conseguiu sentir um pouquinho através desse festival online. Tem vários festivais online em formatos diferentes também acontecendo, assim, que eu acho muito legal. Eu acho que é isso mesmo, as pessoas, né, a gente precisa manter a dança viva, né? A quarentena tá aí, a gente sabe que uma hora ou outra isso vai passar, talvez não seja tão rápido, mas pode ser que seja um pouco mais rápido do que a gente imagina, é tudo muito incerto, né? E a dança tem que continuar viva aí, de
de qualquer jeito. Então, eu acho que essa reinvenção é super válida. Dá para sentir como as pessoas se inspiraram, se reinventaram, né? Exatamente. Em tudo. Você vê uns lives aí, uns vídeos, o pessoal dançando, criando, sabe? Editando, edição. Eu falo assim, nossa, edição, as possibilidades, né? Coisas também que eu nem pensava em fazer, porque não tinha tempo, né? Eu ficava em casa, a gente isso aí. Então, hoje se reinventou, todo mundo se reinventou, né? Isso foi muito bom. E os artistas, principalmente, né? Que a gente é verdade. foram os primeiros a criar, porque o artista é criativo, né? Sim, e aí é uma possibilidade, né? Eu falo, a primeira edição a gente fez sem pauta nenhuma, né? Então era totalmente livre, era o tema quarentena e os vídeos de até 1 minuto e 40. Aí na segunda edição eu já falei, não, vamos colocar uma pauta diferente aí. Então tinha que ter uma filmagem em pelo menos 2 ambientes diferentes da casa. Em algum momento tinha que aparecer uma janela, né? Que eu coloquei o tema de janelas da alma. Então, assim, já foi um desafio diferente. Como é que você vai construir, né? Porque tem que ter todo um sentido, né? O que você tá, não é só ligar a câmera, e isso foi muito legal de ver, assim, nas pessoas, a preocupação que eles tiveram. Ninguém colocou assim, só coloquei a câmera na frente e comecei a dançar. Não, tinha um contexto mesmo, né? De gravar, de fazer aquele vídeo, de contar aquela história. Então, acho que assim, aguçar e mexer um pouquinho nessa criatividade foi maravilhoso. Esses temas, quem elaboraram? Foi você mesmo? Foi tudo da minha cabeça doida, da minha cabeça inquieta aqui. Eu sempre tenho muito apoio do Zeca, da Flávia e da Nathalie, principalmente nessa quarentena, assim, a gente tá sempre muito junto, mas eu sempre falo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, né? Aí surgiu da ideia de inovar mesmo, de alguma maneira. Bacana. Escolhe agora 3 temas e dá pra galera votar. Que legal. Pode ser também. Não é? Eu preciso saber se rola essa versão Kids aí, e bailarinos, se tiver bailarinos acima de 40 anos aí que topem participar, me mandam uma mensagem lá. Não vai fazer outra edição já que já tem? Edição, você diz no mesmo formato? Então, eu queria fazer cada edição eu mudo alguma coisa, né? E para essa eu estava pensando o que fazer, mas vou analisar aí com carinho. O pessoal está pedindo mesmo. Eu acho que você deve continuar com esse que tem, fazer um kit, fazer outro. Minha filha. Paralelo, né? Perfeito, eu acho, gente. Fechou. 3. Olha que maravilha. Garanto que vai ter público, vai ter. Olha. Fechado, então. Projetos futuros? Isso. Então, os projetos futuros agora, como te falei, com a companhia, a gente tá pensando uma maneira de criar um espetáculo online, né? Mas assim, tá tudo ainda em construção mesmo, não. E por conta de toda essa incerteza, né, que a gente está vivendo, né, Beto? Acho que é um dia após o outro. Acho que não tem o pensamento coletivo é o mesmo, né? As pessoas manterem-se saudáveis, né, e aguardar tudo isso passar. Mas de projetos futuros, acho que a gente precisa pensar né, pensando, nosso bate-papo aqui é com a companhia, né, de dança, então com a companhia é pensar nesse formato aí de um novo espetáculo, enfim. Acho que é isso. Perfeito. A gente fez um clipezinho de você. Legal. E eu queria te mostrar agora. Pode ser? Por favor. Da Nicole Porto, a edição dela. Que legal. Põe o som. Espera aí que é minha... Nossa, que lindo. Depois eu vou te mandar. Por favor.
oceans were sown by the color of green. Ground had rose and cast its leaves. By the cracks of his skin, I climbed to the top. I climbed the tree to see the world. When the gods came around to blow me down, held on as tightly as you held on me. Held on as tightly as you held on me. Ah, seu livro, você não falou do seu livro. Que linda! Nossa, que surpresa, né? Assim, nesse momento que tá todo mundo, né, mais Ó, legal, gostoso ver a eu tenho que história. encerrar, Vanessa, porque o Instagram já vai cortar. A gente vai ter que fazer outra live com a Vanessa, gente, não tem jeito. Falou fala do livro, um monte de coisa. Assina pra gente. Assina. A Flávia tá falando, ah, linda, linda, linda foto aí, a foto dela. Eu vou mandar. A foto que ela fez, né? Assina pra gente, Vanessa, por favor. Assina o quê? Aqui agora. Essa live. Assinar? Como assim? Olha lá. Por favor. Ah, que legal.